Olá gente, tudo bem? Meu nome é Pedro e hoje eu vou estar apresentando para vocês a aula de ligações iônicas em conjunto com regra do octeto. Bom, como vocês podem ver, o título da aula é ligações iônicas, né? Então por que regra do octeto está aqui no meio? É importante a gente conhecer a regra do octeto porque ela é o norte básico que nós vamos ter para todos os tipos de ligações que a gente estuda no ensino médio. A ligação iônica, a covalente e a metálica. Assim, se nós não tivermos uma boa compreensão dela, fica muito difícil de entender a ligação iônica em si. Além da regra do octeto, a gente vai estudar a formação da ligação iônica, as características dos compostos iônicos, alguns exemplos, a condutividade elétrica dos compostos iônicos, que é um assunto super interessante para o Enem, e alguns exercícios que são de vestibulares mais famosos sobre ligações iônicas. Bom, primeiramente, na regra do octeto, a gente vai ter que no início do século XX, os cientistas buscavam estabelecer que tipos de ligações ou interações ocorriam entre os átomos. No decorrer desse processo, percebeu-se que alguns elementos da tabela periódica não tinham tendência a estabelecer ligações químicas, e esse grupo ficou conhecido como gases nobres. Quais são os gases nobres? São os que estão circulados aqui na tabela periódica: o hélio, neônio, argônio, creptônio, xenônio, radônio, granostênio. Esse aqui não é tão comum, ele é muito instável e ele não vai formar ligações químicas de jeito algum mesmo, porque ele tem um tempo de meia-vida minúsculo. Mas não é por causa de questões eletrônicas que nós iremos estudar nessa aula, mas sim por causa da estabilidade do seu núcleo, que é super mega pesado. Bom, mas por que esses elementos não estabeleciam as ligações com os átomos dos seus arredores? A resposta encontrada foi que a estabilidade dos seus átomos isolados era suficiente para que não ocorressem outras interações. Ou seja, eles eram extremamente estáveis. Bom, então foram buscadas algumas similaridades entre esses elementos que compunham os gases nobres. Agora, se a gente observar a tabela que eu tenho da distribuição eletrônica dos gases nobres, a gente pode perceber qual é essa semelhança. Sugiro que vocês pausem e procurem qual é essa semelhança, se não a visualizaram até agora, porque a resposta vem na sequência. Todos, exceto o hélio, apresentam 8 elétrons da camada de valência. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por alguma razão na natureza, os elementos tendem a adquirir estabilidade quando apresentam 8 elétrons na camada de valência. Isso ficou conhecido como regra no octeto. Mas por que exceto o hélio? Bom, nós vamos ver na sequência também. Na regra do octeto, os elementos fazem ligações químicas de modo a ficarem com 8 elétrons na camada de valência, igualando suas configurações eletrônicas à de um gás nobre. Eles também podem realizar de forma a ficar com 2 elétrons na camada de valência, ou seja, igual ao hélio, mas isso é válido apenas para a camada K, que é a camada mais interna, que é pequena e não tem espaço para muitos elétrons, por isso a estabilidade é adquirida com 8 elétrons. E isso vai ser uma tendência que vai ocorrer para basicamente todos os elementos da tabela periódica, mas percebam que eu falei tendência, não lei ou algo do tipo. E sim uma regra, uma tendência, algo que não é imutável, algo que não vai acontecer sempre. Tanto que nós temos um tópico aqui chamado algumas exceções à regra do octeto. Eu trouxe para vocês as duas principais, que são a do berílio e a do boro. O berílio adquire estabilidade com apenas 4 elétrons na camada de valência, e o boro adquire estabilidade com apenas 6 elétrons na camada de valência. Mas então por que tu tá falando isso pra gente, já que tem várias seções aparentemente? Sim, na verdade existem várias seções, mas a maioria absoluta dos elementos adquire com 8 elétrons, e por isso a gente ensina isso no ensino médio, e é super importante conhecer essa regra. No slide aqui também eu trouxe para vocês uma foto do berílio metálico, bem conhecido para alguns usos em laboratórios, etc., circuitos e tudo mais, e uma foto de um composto de boro que vocês devem estar vendo pela coloração verde, que é uma esmeralda. Difícil de pensar que algo tão caro assim é feito de um elemento mais ou menos comum como o boro. A gente pensaria que fosse de algo mais absurdo, né? Só que não, é feito de um sal de boro.
Como eu falei para vocês, a regra do octeto é apenas uma regularidade, a gente não pode levar isso como regra absoluta. Tanto que eu não falei para vocês ali atrás, mas existem elementos que adquirem estabilidade com mais de 8 elétrons da camada de valência, o que é chamado de expansão do octeto, que pode ficar para uma aula mais futura, principalmente lá em ligações covalentes, que é onde isso ocorre. Bom, agora indo para a ligação iônica. A ligação iônica é caracterizada pela doação e recebimento de elétrons entre um metal e um ametal de forma de criar estabilidade. Quando eu digo metal e ametal, eu me refiro a cátions e ânions. Por quê? Porque metais normalmente geram cátions e ametais geralmente geram ânions. Mas a gente tem que lembrar que existem cátions e ânions compostos também, ok? O que quer dizer que os íons apresentam cargas reais? Isso quer dizer que um cation e um ânion, que eu não falei para vocês, né, gente, mas cation é um íon carregado positivamente e ânion é um íon carregado negativamente. E íon é um átomo carregado de alguma forma. Assim, átomos geram íons que podem ser cátions ou ânions, e eles só podem apresentar cargas reais. O que isso quer dizer? Que o íon não pode ter uma carga mais 1/2, menos 1/2, mais 1/3, menos 3/4. Tem que ser mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim por diante. Por isso eles apresentam cargas reais. A gente vai ver por que disso mais no próximo slide, na verdade. Essa ligação também é conhecida como ligação eletrovalente. Isso não é algo tão comum de aparecer, principalmente no Enem, porque é um termo antigo. Mas se vocês forem prestar vestibulares, militares, de algumas instituições mais tradicionais, principalmente particulares, em livros textos mais antigos também aparece. Então é importante conhecer esse termo. Bom, a ligação iônica sempre vai formar uma coisa que a gente conhece como retículo cristalino. Aqui eu trouxe uma representação de um retículo cristalino que mostra como os átomos se organizam na ligação iônica. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que esse aqui, imagine que ele é um íon de carga positiva, ou seja, um cátion. Ele sempre vai tentar interagir da melhor forma possível com outros íons de carga negativa, porque positivo atrai negativo, isso gera estabilidade. Como vocês podem ver aqui, ele está interagindo lateralmente com outros 4 íons de carga negativa, ou seja, ânions, e em diagonal com outros íons de carga positiva. Por quê? Porque assim ele vai ter uma atração maior que a repulsão entre os cátions e os ânions. Esse aqui é atraído por esse aqui, por esse aqui, por esse aqui, por esse aqui, de forma mais intensa, porque são uma distância mais curta do que a repulsão entre os outros íons positivos. Bom, o que esse retículo cristalino nos diz? Nos diz que existe uma alta estabilidade nesses compostos, e por isso eles apresentam alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Por quê? Porque eles são extremamente difíceis de quebrar, de tirar, de romper esse retículo cristalino. E é o que ocorre, por exemplo, quando ocorre a fusão de alguma coisa. A dispersão há um estado de maior entropia, um estado de maior caos entre as moléculas, não é um estado organizado, como o retículo cristalino. Bom, aí também a alta dureza, que dureza a gente tem que lembrar que é a capacidade de riscar e não algo que é difícil de quebrar, ok, gente? Bom, mas como que ocorre essa ligação iônica? O que ocorre é uma doação e recebimento de elétron de forma a adquirir o octeto, atingir o octeto. O que vai acontecer sempre é que um cátion barra metal, porque metais formam cátions, na maioria das vezes eles têm tendência a perder elétrons, vai doar o seu elétron da camada de valência ou os seus elétrons da camada de valência para um ânion ou um ametal que irá recebê-los e integrá-los à sua camada de valência. O que vai acontecer quando um cátion perde um elétron? Ele adquire carga positiva. Uma vez que ele perde uma partícula de carga negativa, então ele é eletricamente neutro. Quando ele perde uma carga negativa, ele fica positivo. E esse aqui ganhou uma carga negativa, fica negativo. Bom, mas vocês olhando para cá, vocês percebem que esse aqui, quando ganhar um elétron, vai ficar com 8 elétrons na camada de valência. Mas esse aqui vai ficar com nenhum. É que, na verdade, gente, o que a gente está representando aqui são apenas os elétrons da camada de valência, a camada de fora.
Mas existem camadas mais internas desses átomos, que também têm elétrons, que estão completamente cheias pelo princípio de Aufbau da construção que a gente aprende lá em distribuição eletrônica. Assim, quando esse elétron é perdido, a camada mais interna se torna a camada de valência, e assim ela já tem 8 elétrons, por isso ele adquire estabilidade. E aqui, ganhando 1, fica com 8 e fica tudo certo. A gente tem que lembrar que quando esse cara perde um elétron, esse aqui ganha um elétron, e quando eles adquirem cargas, então vai ocorrer uma atração eletrostática entre esses átomos, ou esses cátions, esses íons, esses ânions. O que é uma atração eletrostática? É uma atração entre algo positivo e algo negativo, como a gente sabe lá da parte de elétrica do terceiro ano do ensino médio. E por isso que eles ficam unidos, é por isso que os retículos cristalinos são formados. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de cátions e ânions compostos, que é importante a gente conhecer. Quer dizer que não é só um átomo que pode adquirir carga, um conjunto de átomos também pode. E isso é bem legal de conhecer, principalmente porque, inclusive, esse NH4+, está bem em destaque agora, porque aconteceu aquela explosão com nitrato de amônio, que esse aqui, o amônio, NH4+, é um componente da substância que explodiu lá, acho que foi no Líbano. Então, ele é um cátion de carga positiva, e também existem ânions de carga negativa, como o Cn-, que é o cianeto, e o SO4 2-, que é o principal causador da chuva ácida. Eu não trouxe para vocês aqui todos os íons, os cátions e ânions compostos, mas os principais, que é legal de conhecer, pode ter uma aula futura apenas sobre isso. E a gente tem que saber, principalmente, que isso aqui estabelece ligação iônica da mesma forma que isso aqui estabelece ligação iônica da mesma forma que o Na+, que o Cl-, é a mesma coisa, só que com um conjunto de átomos. Apenas fica maior, entre aspas. Bom, e o que é um íon monovalente, um íon divalente e um trivalente? Lembra que eu falei para vocês que ele só pode atingir cargas reais, ou seja, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, menos 3? Bom, o que um íon monovalente quer dizer, então, é um íon que adquire carga mais 1 ou menos 1. Um divalente é um que adquire carga mais 2, menos 2. Um trivalente mais 3, menos 3. Um quadrivalente mais 4, menos 4. E assim por diante. É uma questão de nomenclatura que normalmente vai aparecer mais em concursos militares. Bom, vamos para um exemplo de como é formada a ligação iônica agora com átomos da tabela periódica. Eu gostaria que vocês tivessem a tabela periódica em mãos para resolver essa questãozinha. E vamos a ela. Qual é o composto iônico estabelecido por interações entre o sódio e o bromo? Eu vou trocar aqui o meu ponteiro para poder escrever. Aqui, uma caneta. Bom, qual que é o símbolo do sódio, gente? Na. E o símbolo do bromo, Br. O sódio está na primeira camada, está no primeiro grupo, o grupo do hidrogênio, do lítio, do sódio, do potássio, chamado metais alcalinos. Por isso ele tem só um elétron na camada de valência. E ele é um metal, como o próprio nome diz. O bromo é um metal da família dos halogênios, que é a família 17, e por isso apresenta 7 elétrons na camada de valência. Esse aqui é exatamente o que eu mostrei para vocês no slide anterior. O que vai acontecer aqui? Esse elétron vai ser doado para cá. O sódio vai ficar com 8 elétrons na camada mais interna, e por isso vai atingir o octeto, e o bromo vai vir e ganhar esse elétron que saiu daqui, e por isso ficar com 8 elétrons na camada de valência. Assim, a gente vai ter uma proporção de 1 para 1. O que isso quer dizer? Que 1 sódio é suficiente para suprir a necessidade eletrônica de 1 bromo. Por isso a proporção é 1 para 1. E a gente vai representar o composto iônico apenas como NaBr. Brometo de sódio. Bom, esse aqui é o jeito mais difícil de chegar nessa resposta. Tem um jeito mais fácil que eu vou mostrar para vocês aqui e nos próximos exemplos também, que é a chamada regra da tesoura. O que a gente faz? A gente vai pegar e escrever o nome das duas coisas, o Na e o Br.
a gente vai colocar a carga que eles vão adquirir quando estiverem estáveis, ou seja, mais, porque o Na é mais 1 ou 1 mais, né? E o Br 1 menos. Como é que a gente sabe essas cargas, esses números? Pela tabela periódica, se está no grupo 1 lá do hidrogênio, lítio é mais 1, se está no grupo 2 é menos 2, se está no grupo 13, se for o boro vai ser menos 3, se for o alumínio e os outros vai ser 3 mais, e a mesma coisa adiante para o carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. O bromo, no caso, está no grupo dos halogênios, o grupo 17, portanto, tem carga menos 1 porque tem 7 elétrons camada de valência. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai puxar um risco para cá, outro risco para cá, e vamos reescrever o símbolo deles, Na e Br. A gente vai agora puxar esse número e esse número sem as cargas para a parte de baixo deles. Então vai ficar assim, ó, Na1, Br1, mesma coisa aqui, porque o 1 está suprimido, né, gente? A gente não representa o 1 normalmente, mas ele está aqui. A gente descobre que a proporção é 1 para 1 de novo, porque tem 1 e a gente usa a mesma resposta, que é NaBr. Para o próximo exemplo, qual o composto iônico estabelecido por interações entre o cálcio e o enxofre? Vamos fazer pela regra da tesoura, que é o jeito mais simples. Aqui tem uma peculiaridade que eu vou mostrar para vocês. Cálcio, enxofre, cálcio 2+, família dos metais alcalino-terrosos, e o enxofre 2- dos calcogênios, família 16. Faz a tesourinha, escreve de novo, cálcio, yes. Esse 2 vem pra cá, e esse 2 vem pra cá. Aqui que a gente tem que perceber uma coisa, gente. Sempre que a gente puder simplificar esses números, fica melhor. Como assim simplificar? Sempre que a gente puder dividir todos eles por um mesmo número e conseguir algo mais simples, nós vamos assim estabelecer a real proporção que existe entre eles. Aqui nós temos 2, 2. Quando nós dividirmos os 2, 2 por 2, a gente vai conseguir CaS com proporção de 1 para 1, sulfeto de cálcio. Para o próximo exemplo, a gente vai ter o qual composto iônico estabelecido por interações entre o potássio e o oxigênio. Lembrando que o potássio tem símbolo químico K e o oxigênio é O. Não é potássio, não é P, viu, gente? P é fósforo e fósforo não é F, F é flúor, ok? Tem que saber essas coisinhas, é importante conhecer. O cálcio está no mesmo grupo que o sódio, logo abaixo dele, para falar a verdade, portanto ele tem carga 1+, ou apenas mais. Da agora em diante eu vou representar quando for 1+, ou menos, apenas for mais ou menos, ok, gente? E o oxigênio tem carga 2-. Pela regra da tesoura, escreve o K de novo, o oxigênio de novo. Esse 2 vem aqui para baixo, esse 1 vem aqui para baixo. Não tem como simplificar, porque não tem como simplificar 1 por nada, só dividir por 1, que vai dar a mesma coisa. Chegamos nesse resultado. Agora, para o nosso último exemplo, a gente vai ter qual que são as interações entre o alumínio e o selênio. Alumínio, a gente tem que lembrar que é 3+, e o selênio está logo abaixo do enxofre, que foi do exemplo anterior, é 2-. Faz a regra da tesoura, alumínio, selênio. Escreve aqui. Esse 2 vem para cá, esse 3 vem para cá, proporção é de 2 para 3. E aqui está a resposta L2CE3. Bom, agora a gente vai para um assunto mais interessante em relação ao Enem, que é a ligação iônica e as correntes elétricas que podem ocorrer nos compostos iônicos. Bom, o que é uma corrente elétrica? Corrente elétrica é a passagem, a condução de elétrons, a condução de energia, que é o que basicamente gira o mundo hoje em dia. A sua lâmpada, o seu computador só está ligado por causa de corrente elétrica, que é representada na física por um I. Ok? E é medida em ampere. Ok? Bom, qual que é a condição para existir corrente elétrica? É necessário que exista a presença de cargas livres, ou seja,
cargas que têm livre deslocamento pela substância. Então, se a gente for pensar nos compostos iônicos, onde e quando que eles podem ter cargas livres? A gente vai analisar um por um dos estados deles para ver se eles poderiam ou não conduzir corrente elétrica. Vocês lembram do lado retículo cristalino, quando ele é sólido, quando o composto iônico é sólido, os íons são fixos no retículo, ele é extremamente estável, duro, difícil de romper. Por isso, existem ou não íons livres? Obviamente não, eles estão bem presos, e por isso compostos iônicos no estado sólido não conduzem corrente elétrica. Já no estado líquido, os íons estão livres, leves e soltos. Aqui está um exemplo de sódio derretido por maçarico. Como vocês podem ver, ele é um líquido, e no líquido a gente tem um estado de maior desordem, não há uma estrutura fixa para eles, e assim os íons ficam livres. Assim, podemos dizer que sim, existe corrente elétrica no estado líquido de compostos iônicos. No gasoso, as temperaturas são extremamente altas e é muito difícil fazer um teste real, mas teoricamente sim, também há íons livres, mais livres inclusive que no estado líquido, muito mais livres que no estado líquido. A gente diz nesse caso que a entropia no estado gasoso é incrivelmente maior que no estado líquido e muito, muito maior que no estado sólido. E o que é aquoso? Aquoso é algo dissolvido em água, né, gente? E quando ele está dissolvido em água, sim, também há íons livres que, embora estejam dissolvidos na água, cercados por moléculas de água, têm capacidade de movimento e, por isso, existe a condução de corrente elétrica no estado aquoso. Se nós tivéssemos água pura, que é H2O, que não tem cargas, que não é íon, a água pura não conduziria corrente elétrica, mas a água com íons, que é o que sai na nossa torneira e tudo mais, conduz sim corrente elétrica. Agora nós vamos para alguns exercíciozinhos aqui. Primeiro da Mark de São Paulo. A gente vai resolver todos eles para fixar o conteúdo. A fórmula do composto formado quando átomos do elemento genérico M, que não sabemos qual que forma cátions trivalentes. Lembra que eu falei que é trivalente? É 3 mais. Por que é mais? Porque é cátion. Cátion tem carga positiva. Ligam-se a átomos do elemento Y pertencente à família dos calcogênios. Família dos calcogênios tem sempre 2 menos, que é a família do oxigênio, do enxofre, do selênio, que eu mostrei para vocês. Bom, a gente quer saber qual composto é formado por isso. É exatamente o que a gente fez com todos os outros exemplos ali. Faz a regra da tesoura, só que agora com elementos genéricos, né? Copia, copia. Esse 2 vem para cá. Esse 3 vem para cá. M2Y3, não dei como simplificar, porque os dois são números primos. E conseguimos a alternativa B. Agora, para a Universidade Federal da Uberlândia, na reação de um metal A, metal carga positiva, lembrando, gente, e um elemento B que a gente não sabe se é metal ou ametal, obteve-se uma substância de fórmula A2B. O elemento B provavelmente é um... Bom, a gente vai pensar que um metal normalmente vai reagir com um ametal, foi uma ligação iônica, é o mais comum de acontecer, e portanto a gente sabe que nós temos um composto ao final A2B. Aqui a regra da tesoura é ao contrário, gente. A gente sabe que esse aqui veio daqui de cima, portanto é B. 2 menos, por que é 2 menos? Porque o A é 2, então esse 2 veio daqui de cima do B e é menos porque é um ametal, porque formou um composto iônico aqui, que é o que a gente imagina que seja, pelo menos, um composto iônico. E o A veio daqui do B, é mais, A mais ou 1 mais, porque a gente sabe que ele é um metal. Portanto, nós sabemos agora que é B 2 menos e A 1 mais. A gente quer saber o que o elemento B é provavelmente. Ele é um halogênio, um metal de transição, um metal nobre. Isso aqui nem existe. Existe sim, na verdade, é ouro, cobre, mas não é. Gás raro não existe, ou calcogênio. Bom, se ele tem carga 2 menos, como a gente viu no último exercício, é um calcogênio. Halogênio teria carga apenas menos e o metal de transição seria uma ligação metálica, não teria uma fórmula assim, com numerozinhos, com índices.
que a gente vai ver provavelmente na aula de ligações metálicas como que fica representado. Agora, mais uma questão. Os compostos formados pelos pares Mg e Cl, Ca e O, Li e O, K e Br possuem fórmulas cujas proporções, que foi como se vocês antes, entre os cátions e os ânions são respectivamente. Bom, gente, vamos primeiro analisar o Mg e o Cl. Vocês têm que ter a tabela periódica em mãos. Para isso, o Mg está lá nos metais alcalinos terrosos, portanto ele é 2 mais, Cl é um halogênio, então é menos, para cá, Mg, Cl, 2, então a proporção é 1 para 2 do primeiro. Bom, apenas com essa informação a gente já pode fazer um grande estrago na questão de ter 50% de chance de acertar, né, gente? Porque só sobram duas alternativas. Então, agora a gente vai olhar para as alternativas e vai ver qual seria o ideal para a gente analisar para poder já obter a resposta mais rápido e otimizar nosso tempo na prova. Com a segunda já é possível, ó. Não seria bom fazer com a quarta, porque ela já mostra que a proporção é de 1 para 1 nos dois, mas a gente pode fazer tanto com a segunda quanto com a terceira, porque eles são diferentes. Bom, vamos para analisar a segunda aqui. Esse CaO eu até fiz para vocês nos exemplos, gente. CaO 2 mais 2 menos, faz aqui Ca2O. 2, divide por 2 os dois, vai cortar, fica CaO. E a proporção, portanto, é de 1 para 1. E chegamos nessa resposta e também no fim da nossa aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só contatar a gente. E é isso.